Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas internautas do pnbonline.com.br. Nós estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal. Comigo estarão os jornalistas Pedro Pinto de Oliveira, que vai fazer perguntas direto lá de Portugal, onde ele está fazendo um programa de pós-doutorado pela Universidade Federal de Mato Grosso. E também a jornalista Júlia Munhoz. E hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Ele é filiado à União Brasil, mas o anúncio é de que vai ser pré-candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSD, ou pode ser também pela União Brasil. Mas a verdade é que ele é pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Estou falando de Eduardo Botelho. Eduardo Botelho, em 2014, disputou a eleição pela primeira vez, sendo eleito deputado estadual com 40.517 votos pelo PSB. Tornou-se presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no biênio 2017-2019. Em 2018, se filiou ao Democratas, sendo reeleito deputado estadual em outubro do mesmo ano, com 33.788 votos da população de Mato Grosso. Em 2019, sagrou-se novamente presidente da Assembleia Legislativa. Em junho de 2020, lançou-se candidato à presidência da Assembleia, sendo reeleito. Em 2022, ele foi o deputado pelo União Brasil, partido político brasileiro que surgiu da fusão entre o Partido Social Liberal e o Democratas DEM. E Botelho teve a sua maior votação na última eleição para deputado estadual. Mas nós estamos entrevistando os pré-candidatos e serão 3 giros. Nesta primeira reunião, neste primeiro encontro, os pré-candidatos falarão de 2 assuntos: de educação e de política social para o município de Cuiabá. Serão 20 minutos destinados à educação e 10 minutos destinados à questão da política social. E nós vamos perguntar ao deputado Eduardo Botelho. Eu sei que ainda está em fase de pré-campanha, ainda em fase de convite para a formação da equipe de governo, mas assim, Eduardo Botelho, se merecer a confiança do povo de Cuiabá e se for eleito, qual será o papel da educação no seu governo? Bom, primeiro cumprimentar aqui Antero, cumprimentar a jornalista Júlia Munhoz, cumprimentar o Pedro Pinto, que está lá em Portugal, e todos que estão e vão nos assistir aí ao longo dos dias. Bom, Antero, falar o que nós pretendemos fazer. Nós pretendemos fazer em várias áreas, em várias situações. Mas me parece que você quer falar especificamente sobre educação. Inicialmente sobre educação. Inicialmente sobre educação. Pois bem, primeiro quero dizer para você que eu sou oriundo da área de educação. Sou professor de formação, de sala de aula. Militei por muitos anos dentro do magistério. Entrei na faculdade em 78 para fazer engenharia. E acabou que eu precisava trabalhar. E tinha uma vizinha minha que era professora, falei, eu preciso arrumar alguma coisa para complementar a minha renda. E ela disse, olha, que tal você ir para a sala de aula? Eu falei, mas eu, professor, eu falo, não sou bom para falar, sou ruim, eu tenho um sotaque muito caipira, muito da roça. E ela disse, não, mas você vai dar aula de matemática, você vai aprendendo, você foi um dos melhores alunos no vestibular de matemática, você tem condições. E eu fui para a sala de aula, começando no Colégio Padrão, em 78. Eu comecei a gostar, e depois eu fiz licenciatura, formei licenciatura, era curta duração, 2 anos, depois você fazia especialização. Eu fiz 2 anos, em 80 eu já fiz o primeiro concurso do Estado e eu já passei a ser professor
concursado do Estado em 80. Depois eu fiz especialização em matemática e terminei engenharia também. Mas fiquei no magistério até 97, quando eu pedi demissão, por questões de outros empreendimentos que nós começamos a mexer com ele, mas ficou a minha paixão pela educação. E eu vejo que nós temos que a educação é o caminho de tudo. Qualquer administrador público que se preze, ele tem que investir na educação. Qualquer pessoa que entenda que as grandes transformações no mundo para melhor foram feitas através da educação. O país só sai da baixa do país de terceiro mundo através da educação. Uma pessoa só sai da extrema pobreza e pobreza até espiritual através da educação. Então, a educação ela é o caminho para a melhoria da vida de todos os sentidos, vida da cidade, do município, do estado e a vida pessoal das pessoas. Então, com certeza vai ser um dos pontos que eu vou mexer, vou trabalhar muito até. No que pese que a educação em Cuiabá, ela é uma dos... Pois é, eu queria o seu diagnóstico sobre a educação de A Cuiabá. educação de Cuiabá ela é bem avaliada, mas ainda aquém da média nacional. A média permitida na avaliação do IDEB ela é 6. Cuiabá ainda não atingiu 6. Nós estamos entre as 10. Nós temos, são 16 capitais que estão na frente de nós ainda. Então nós estamos ainda bem atrás, nós precisamos evoluir muito nisso. Ainda que a avaliação de Cuiabá é melhor do que a estadual, ainda que a educação ela parece que tem alguns meandros que mostram ela ser um pouco melhor do que a estadual, mas precisa evoluir muito. Nós não podemos permitir nos ficar abaixo do nível médio mínimo, que é 6. Então, nós precisamos trabalhar para ampliarmos isso. Hoje já tem várias melhorias com o sistema de distribuição de uniformes, distribuição de apostilas, de todo o material escolar, que era um problema, porque muitas pessoas não compram e não têm. Eu sofri isso muito na minha vida, eu não tinha material naquele tempo, nós íamos na biblioteca para estudar. Quem não tinha livro, tinha que ir na biblioteca, era muito complicado. Hoje já tem, com essa distribuição, facilita em muito a educação. Mas ainda existe muito por andar e eu acho que para melhorar isso, nós temos que trabalhar com as pessoas, trabalhar com as pessoas que vivem na educação, os professores, todo o ciclo que vive na educação, não só os professores, mas desde o supervisor, desde o porteiro, desde tudo, trabalhar com todos eles e a comunidade escolar como um todo, incentivando, criando, vamos procurar alguma coisa para nós criar uma meritocracia na educação, para valorizar aqueles professores que conseguem melhores resultados, para valorizar as escolas que têm melhores resultados e também para premiar os alunos. Para premiar alunos, fazer feira de ciência, fazer Olimpíadas de matemática. Nós precisamos evoluir muito, principalmente na matemática, porque o IDEB, basicamente, ele é feito uma avaliação, Antero, não sei se você sabe, mas ele, basicamente, a avaliação do IDEB ela é feita em cima de matemática e língua portuguesa. Porque, na verdade, ela é a base para tudo. Se você fala bem, se você lê bem, se você interpreta bem um texto, se você sabe um pouco de matemática, abre-se a porta para você estudar todas as outras matérias. Jornalista Júlia Munhoz. Deputado, esse ano foi marcado por uma série de ataques e ameaças às escolas, principalmente nas escolas públicas. Qual que é a sua proposta, o seu projeto e a sua ideia de ação para se prevenir esse tipo de ataque e de ameaça nas escolas? Olha, ataques e ameaça, ele sempre vai ter pontual. Agora, nós não podemos deixar isso viralizar, né? Vamos dizer assim, virar moda. E, pelo que eu tenho conhecimento aqui em Cuiabá, isso não é comum aqui. Existem alguns casos pontuais e nós temos que trabalhar sempre para acabar com isso. Onde tiver, a primeira coisa, não se dê publicidade. Porque as pessoas que fazem isso, que fazem ataque, ele quer publicidade. Ele quer aparecer. Ele quer mostrar que ele foi lá, que ele é melhor, que ele ameaçou, que ele fez alguma coisa. Então, um dos pontos é esse. Primeira coisa, cortar publicidade. E quando ocorreu algo pontual, isola, não se deixa divulgar isso, para que
essas pessoas malignas não atingem o objetivo dele, que é aparecer. Primeira coisa, Antero, pode você botar nas suas cabeças. Primeiro, essas pessoas que gostam, fazem para ele querer virar celebridade através do mal. Então, isso é um ponto que nós vamos trabalhar. E outra, trabalhar a unidade da comunidade escolar. Nós temos que aumentar, colocar mais esporte, colocar maior convivência. Nós temos pouquíssima, praticamente não temos quase nada de escola com nível integral aqui. Praticamente nada. Tem uma escola, parece, no município que funciona só em regime integral. Eu quero trabalhar para colocar pelo menos um para cada região. Para quê? Para identificar onde tem alunos problemáticos, onde tem alunos que têm mais dificuldades, para nós colocarmos ele em regime integral, criar essas condições para eliminando, onde tem um foco, ver que tem alguma coisa, já vamos colocar ele numa atenção especial. Eu pretendo fazer isso nas escolas e trabalhar mesmo a união da comunidade escolar. Nós estamos entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Eduardo Botelho, e vamos à pergunta do jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Eduardo Botelho, essa é uma pergunta que eu tenho feito a todos os pré-candidatos aqui no Nada Pessoal. Cuiabá é a matriz cultural no Centro-Oeste, tem a força da reunião de diversas culturas. Eu gostaria de saber do senhor, como prefeito de Cuiabá, como é que pode desenvolver uma política de educação que preserve e promova essa diversidade. Muito bem, Pedro. Olha, a cultura, eu acho que ela é o começo de tudo, né? Você não se pode fazer educação sem colocar a cultura dentro das escolas. Eu pretendo colocar a cultura como um dos pontos essenciais, preservando nossas tradições, preservando as nossas ideologias, preservando tudo a cultura nossa que veio do negro, do índio, do português, todas essas culturas nossas têm que ser preservadas dentro das escolas. E eu vejo que as escolas até têm feito isso aqui, mas ainda tem deixado um pouco de lado, e nós precisamos avançar mais nisso. Para isso eu pretendo que as escolas trabalhem em conjunto com as secretarias de cultura, seja realmente a Secretaria de Educação e Cultura junto, trabalhando junto, para nós preservarmos, nós temos uma educação, mas, sobretudo, preservarmos, avaliarmos, estudarmos e conhecermos a nossa cultura e amarmos ela, que é muito importante. Amar e valorizar a nossa cultura, que está ficando um pouco de lado. Eu vejo assim que pouco se tem feito na cultura, pouco nas escolas. Você tem feito educação, mas pouca gente está falando em cultura. A educação e cultura está ficando só na educação. Nós precisamos trabalhar isso e é uma das metas minhas, com certeza, Pedro. O deputado Botelho, pré-candidato a prefeito de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, quando foi candidato na sua primeira eleição, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele e ele prometeu 11 CMEIs. Parece que em 2 gestões, está caminhando para o último ano de mandato, ele fez 1 CMEI ou 2 CMEIs. Como é que você pretende atender essa clientela, que é uma clientela da pré-escola? Qual que é a deficiência nossa da pré-escola e como é que você pretende atuar para que esses CMEIs possam atender a população? Bom, primeiro eu preciso terminar, né? Eu sei que veio recurso para construir, parece-me que foi 6 CMEIs, e a prefeitura conseguiu terminar um e um ainda está inacabado, está em fase ainda de construção. Então nós temos que trabalhar primeiro para construir esses 6 CMEIs que tinha, aí já estaria num bom tamanho até. Então nós temos que voltar a fazer essa promessa que o Manuel não fez, nós fazermos. Porque esse é o objetivo, é o correto. Fazer os 6 CMEIs, pelo menos. E estaria muito bem atendido. Porque um CMEI desse, ele atende em torno de 450 crianças, mais ou menos, a 500 em alguns casos. E se nós tivéssemos 6, já estaria com uma evolução boa. Mas eu pretendo realmente buscar recursos, primeiro para construir esse CMEI novamente, porque eu não sei se perdeu. Parece-me que alguns até já perdeu, já devolveram o recurso, porque não conseguiram construir.
é ir buscar isso novamente para nós construirmos ele, e esse é um dos objetivos nossos. São várias coisas que nós temos que fazer, Antero. Uma delas já, se me permite, já ampliar um pouco esse assunto da pré-escola, é ampliar os horários. Por exemplo, nós temos muita gente que trabalha e ele não consegue buscar o filho, então nós temos que pelo menos construir um em cada região para atender essas pessoas que têm esse problema. Aí eles colocam lá 5 horas, por exemplo, no caso das creches, eles têm que tirar a criança. E quem trabalha? E essas mães que trabalham? Que não dá para chegar a 5 horas. Como é que fica? Então nós vivemos assim, nós precisamos ampliar isso, ampliar o número de alunos de creche é muito importante ampliar. Porque a mulher, ela fica da seguinte forma, Antero. Ela, de um lado, ela não pode largar a criança sozinha. De outro lado, ela tem que levar e tem que buscar a criança, porque 5 horas tem que fechar as creches. Então nós temos que criar uma situação para essas mães. E ainda tem mais ainda. A pré-escola, que funciona só meio período, que é 4 horas, não tem praticamente integral, e isso é gravíssimo. E esse caso dessas famílias que não tem com quem ficar, é complicadíssimo. Ele leva a criança 4 horas só. É só 4 horas. E depois, se ela trabalha, se a mãe trabalha, e ela não tem quem deixar essa criança. É por isso que eu quero criar essas situações da pré-escola tempo integral, para atender essas pessoas, que ele não pode deixar a criança ficar sozinha, senão ela cai naquela questão de abandono de menor, e também não pode deixar de levar na escola, mas também ela tem que trabalhar. Então nós temos que criar essas condições para que essa criança dela, o filho dela, fique na escola e ela possa trabalhar tranquilamente, cumprindo suas obrigações. É isso, é só ter responsabilidade com o social, com as crianças, que nós vamos priorizar. Deputado, para além da questão da infraestrutura e dos horários, de todas essas situações que o senhor apontou, nós temos os reflexos da pandemia da Covid-19. A gente fala de déficit de aprendizagem, evasão escolar. Como que o senhor pretende trabalhar isso, buscar soluções para esse problema caso venha a ser eleito? Olha, o problema da evasão escolar, ele até não me parece tão grande hoje. Por conta até da alimentação que as escolas têm fornecido, ele não é tão grave na pré-escola, né? Talvez seria mais nos ensinos mais acima da 8ª série, mas nessas séries iniciais, onde o aluno recebe todo alimentação, recebe uniforme, recebe tudo, não vi assim um índice tão grande de evasão. Mas é algo que a gente tem que sempre estar trabalhando em cima disso. E outro que você falou que... Déficit de aprendizagem. Deve ter aprendizagem, nós temos que trabalhar com aulas suplementares. E isso que eu vou fazer, são as aulas de reforço, são o período integral. O que é o período integral? A ideia dessas escolas de período integral também é para isso. Você pega aqueles alunos que têm deficiência, você põe ele no integral para acompanhar ele no turno... No contraturno. No contraturno, isso, que é o que ele fala, no contraturno, ele fazer o dever lá junto com o professor, junto com alguém ensinando ele, junto com alguém que conheça de didática. É isso que nós temos, que é a ideia nossa e nós vamos fazer. Fazer uma pergunta ao pré-candidato Botelho, que como presidente da Assembleia, o senhor promoveu vários seminários, junto com o deputado Wilson Santos, sobre dislexia, sobre crianças especiais, sobre autismo, etc. e tal. Cuiabá até tem um atendimento para isso nas escolas municipais de Cuiabá. Mas como é que você pretende melhorar essa recepção do autista, das crianças que têm problemas especiais? Das PCDs que falam, né? Das PCDs que falam tecnicamente. Como é que política que você pretende? Isso é algo, Antero, preocupante, porque me parece que o número de crianças autistas vem aumentando. Uns dizem até que é por conta de agrotóxicos, que aqui parece que nossa região está aumentando mais do que nas outras.
Uns dizem que é por conta de celular, de ficar em cima do celular, eu não sei, mas realmente o número de crianças autistas vem aumentando. E o poder público tem que ter uma atenção especial com isso. Isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Infelizmente, hoje o sistema da prefeitura, ele praticamente a assistência que dá é muito pouca. Por exemplo, tem crianças assim que ele precisa transportá-lo, você precisa buscar essas crianças, porque não pode simplesmente colocá-lo no ônibus para levar. Então, precisa ampliar essa questão na questão do atendimento, inclusive para ir buscar essas crianças. E nós pretendemos criar uns centros para essas, porque o problema é o seguinte, até você não pode dividir, você não pode criar uma escola só para autistas. A ideia não é essa. Aí seria segregar, né? A ideia é integrá-lo. Isso. Então, como que você faz para integrá-lo ele dentro de uma escola? É ter uma atenção especial, é você conseguir buscar ele, porque a mãe muitas vezes não pode colocar ele dentro do ônibus para ir, e a maioria não tem condições econômicas para isso, e para ir levar, ela tem que trabalhar. Então, para evitar tudo isso, nós temos que criar mais um sistema de transporte, buscar essas crianças, trazer para a escola, colocar alguém com atenção especial sobre eles, e é algo que nós temos que fazer, porque o número de autismo e de transtorno está aumentando em muito. Parece-me que os números que me passaram são até assustadores. Eu espero que não seja tanto assim, mas os números são realmente muito grandes. Apenas vamos a uma outra pergunta do professor Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Eduardo Botelho, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta com a precisão matemática da sua formação de engenheiro. Vamos falar de educação e transporte escolar. Com Botelho prefeito, as crianças de Cuiabá irão e voltarão das escolas de BRT ou de VLT? Ou irão de BRT, ou de VLT, ou no ônibus, ou numa van, mas eles vão chegar nas escolas, com certeza, Pedro. E essa precisão matemática nós não temos ainda, porque depende dessa briga aí do governo com o município, e o prefeito tem tentado emplacar um novo sistema de transporte, que é o VLT cuiabano. O governador insiste no BRT, já está, inclusive, fazendo BRT, já desativou todas as estruturas que tinha para o VLT. Então, ao que me parece é que vai ser o BRT. Eu quero crer que seja o BRT, bem porque na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro não dá mais para ele fazer nada, não dá mais para ele fazer um VLT. Por mais que ele tenha, parece que ele tem dito que colocou no PAC, mas não vejo mais tempo hábil para ele fazer isso. E não fazendo isso, eu sou favorável, já que o governo já fez o BRT até a ponte, ele já está com o projeto para Cuiabá, que se termine pelo menos o BRT que ele vai fazer e que nós ampliamos esse BRT. Criamos ele para levar eles até nos bairros, para que haja um transporte mais rápido das pessoas dos bairros até o centro, até onde ele quer chegar. Crie maior velocidade na mobilidade nossa, que ainda é muito ruim, e depois eu quero falar sobre isso, que não é só o sistema que vai resolver. O sistema de mobilidade ele é um sistema que envolve muita coisa, Antero, talvez você tenha uma outra oportunidade, e aí eu falar. Nós vamos ter um seminário sobre transporte também. Mas eu quero crer que os alunos vão chegar nas escolas e nós temos que fazer o sistema seguinte, Pedro. A escola mais próxima possível do estudante. Não é cabível o estudante que mora no pé da 90, ele ter que vir aqui atravessar o centro para vir na aula. Não, nós temos que ter escolas próximas dele, o mais próximas possível. No tempo que nós éramos crianças em Cuiabá, nós íamos de bicicleta ou a pé, né, Antero? É assim que nós íamos. Mas Cuiabá não era tão grande. E hoje, com o tamanho que nós temos que evitar isso para os alunos. Então a ideia é nós colocarmos escolas o mais próximo possível dos estudantes, Pedro.
Então, olha, nós vamos virar a página da educação, porque já passamos os 20 minutos, e nós vamos para os 10 minutos finais, falando agora de política social. Eu sempre achei que droga, prefeito, droga é um problema de política, não é um problema de polícia. Como evitar que as nossas crianças sejam adotadas pelos traficantes? Que tipo de proteção fazer para as crianças, principalmente na idade escolar ou mesmo de um modo geral na cidade? Esses centros onde se vendem drogas em Cuiabá, como atuar nisso? Bom, Antero, você criou um problema aí que tem que envolver todo mundo para resolver. O problema de droga, ele é um problema mundial, ele virou uma doença crônica do mundo inteiro, não é um fato isolado nosso. Nós temos que enfrentar esse problema aqui, junto da prefeitura, com o governo do estado, o governo federal, todos juntos trabalhando para nós coibirmos a droga. E principalmente coibir as nossas crianças, os nossos jovens, de serem cooptados pelo crime organizado, porque eles é que começam. O começo de tudo é isso. É o incentivo de um jovem para ele vender droga, para ele usar. Às vezes você tem um jovem lá, ele começa 14, 15 anos, ele já quer sair, quer namorar, quer dar uma voltinha e não tem dinheiro para fazer nada. E aí vem uma pessoa, oferece para ele, vendendo facilidade, ele parece que é o mil maravilha, né? Olha, venda isso, você vai ganhar dinheiro, você vai comprar um tênis novo, você vai comprar uma roupa nova. Isso tudo é ilusão, porque pouco tempo ele vai estar ou na cadeia ou no cemitério. Então é algo que nós temos que começar realmente na família, começar na essência da família, começar trabalhando nas escolas, na pré-escola. E isso é um trabalho que nós vamos fazer fortemente nas escolas nossas, trabalhando o combate às drogas. Não o combate, mas o combate mental das pessoas, dos alunos. Eu morei na rua de Cuiabá, Antero. Naquele tempo já tinha também drogas. Pensei que não tinha, tinha também. Não era tanto igual hoje, mas já tinha. Mas eu encontrei algumas pessoas que me levaram e começaram a mostrar para mim que aquilo era terrível, era cruel. E realmente eu não entrei nas drogas. E por que nós não possamos fazer isso nas nossas escolas? Começar a mostrar para nossos jovens que ele tem que ficar longe das drogas. E para isso nós precisamos trabalhar as escolas, a educação, a família, a religião, tudo isso envolvendo esse trabalho nosso para nós combatermos essa praga mundial que é a droga. E aí vem outro problema, Antero, gravíssimo com a droga, que são os moradores de rua, que também é um problema gravíssimo que nós temos que enfrentar. Isso também está virando um problema crônico das grandes cidades. São Paulo tem gente que já fala que tem algo de 50 mil moradores de rua, outros falam 40, mas eu já vi alguns estudos mostrando que, na verdade, tem mais de 50 mil moradores de rua. Isso é um problema grave. E isso está começando a acontecer em Cuiabá. O centro de Cuiabá, Morro da Luz, alguns locais já estão virando a Cracolândia, como é conhecido. Nós temos que trabalhar junto para acabar com isso. Não acabar, não vou dizer que não vamos conseguir acabar, mas vamos colocar sob controle. Nós não podemos deixar perder o controle, como já para São Paulo. São Paulo já perdeu o controle. O governo não consegue, a prefeitura não consegue, ninguém consegue. Começaram a fazer deslocamento lá como se fosse gado de manada, e jogando para um lado para o outro, e não consegue resolver. É um problema que nós temos que enfrentar aqui em Cuiabá, urgente. Agora, como que nós vamos enfrentar isso? Para isso, nós temos que trabalhar todo mundo tudo junto, as casas de recuperação, as igrejas, o Ministério Público, as pessoas ali que nós vamos... E a prefeitura dando acolhimento para essas pessoas, oferecendo condições para que ele vá para uma casa, para que ele tome um banho, para que ele receba uma alimentação adequada, para que ele receba um tratamento psicológico, médico, e daí vem os outros em cima, que é o quê? É uma casa que vai trazer para ele, mostrar para ele o caminho de Deus, mostrar para ele uma outra vida que ele pode sair daquilo. É assim que nós vamos conseguir resolver, todos juntos, senão nós não vamos conseguir resolver esse problema crônico que está tomando conta das capitais mundiais e no Brasil está virando crônico. Deputado, caso eleito,
dentro das políticas de assistência social, como o senhor pretende trabalhar o combate à violência contra as mulheres? Mato Grosso, hoje, infelizmente, tem índices alarmantes de violência contra a mulher, de feminicídio. Caso eleito prefeito de Cuiabá, quais políticas públicas o senhor pretende implantar para combater a violência contra a mulher? Bom, primeiro, nós precisamos trabalhar também a violência contra a mulher. É algo também emblemático, né? Porque nós fizemos a Lei Maria da Penha. Duro, todo mundo achava que com a Lei Maria da Penha, porque ninguém cumpria, ninguém punia, com a punição vai diminuir. Então vamos ter. Aí veio o negócio, nós precisamos aumentar mais ainda, aumentou mais. Hoje o feminicídio, acho que é 30% a mais da pena, porque não sei, né? Que aumenta a pena, né, Teto? Então houve mais isso. E se você falar assim, está tendo vida fácil para essas pessoas? Não. Eles estão sendo presos, estão sendo punidos e não está resolvendo. Então o que nós precisamos fazer mais? É trabalhar mais. Novamente eu vejo a importância da educação. É trabalhar na educação, na mudança de mentalidade, na mudança de... nós temos que tirar essa genética de violência, acabar com isso. E para isso nós temos que mudar a cultura. E a cultura se muda com a educação. Nós temos que começar nas crianças, começar nas escolas. E daí fazer um trabalho conjunto, ajudando as mulheres. Eu fiz um projeto aqui, o governo do estado não colocou até hoje em prática. Eu fiz um projeto para que o governo oferecesse desse curso profissionalizante para as mulheres vítimas de violência. Porque essas mulheres muitas vezes são vítimas de violência e ela continua em casa, porque o único provedor da família é o marido. Por que não pegar essas mulheres também, dar um curso profissionalizante, inserir no mercado do trabalho, para que ela saia desse ciclo de violência, ela saia da mão de viver sempre naquele. Ela volta porque ela não tem outra renda. É só ele, aí ela apanha, vai na delegacia, acaba voltando para casa. E isso, o final dele vai culminar com o assassinato, vai culminar com o feminicídio. Então, são várias as etapas que nós temos que trabalhar. Uma delas é a educação, começando nas escolas, começando para os rapazes, para os meninos, para as crianças, aprendendo que eles têm que ter o respeito com as mulheres, que a agressão com a mulher não é admissível, pela sua natureza, pela sua essência, ele não pode fazer isso. Então essas são eu acho que com esse caminho, nós trabalhando fortemente em várias com curso, tirando as mulheres, com educação, nós vamos ter um futuro melhor, se Deus quiser. Prefeito Eduardo Botelho, nós estamos caminhando para o final da entrevista e vamos à última pergunta com o jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Deputado Eduardo Botelho, o senhor, como prefeito de Cuiabá, pretende fortalecer a parceria com as igrejas na área da assistência social? Sim, muito. Eu vou precisar das igrejas, eu vou trabalhar com elas. Vou trabalhar com elas em vários aspectos. A questão dos moradores de rua, a questão do combate às drogas, e também até a nossa cultura. Eu vou trabalhar com as igrejas católicas, com todos aqueles que têm uma cultura, nós vamos trabalhar junto com eles. Então, todos os setores religiosos, nós vamos trabalhar. Eu vou precisar muito deles, sobretudo por essa questão de combate à droga e violência contra a mulher. É muito importante ele estar junto conosco nessa luta e eu vou trabalhar junto com eles. Tenho certeza que nós vamos conseguir bons resultados para o futuro das pessoas de Mato Grosso. Pré-candidato Botelho, obrigado pela entrevista. A gente volta na próxima segunda-feira com um novo entrevistado. Obrigado e até lá. Nada pessoal. Com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.